Oi, hoje é um dia que está sendo dedicado inteiramente a acompanhar, pela transmissão direta da TV Senado, o depoimento do ministro da Justiça e da Segurança Pública, Sérgio Moro, à Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Esse depoimento não alterará fundamentalmente a história do Brasil. Apesar de toda a euforia dos acusados, condenados, processados na Câmara e no Senado, a revelação pelo Intercept Brasil de mensagens trocadas entre autoridades que combatem a corrupção no país, principalmente o ministro Sérgio Moro e o chefe da Força-Tarefa da Operação Lava Jato em Curitiba, o procurador federal Deltan Dallagnol, é uma espécie de parto da montanha. Houve uma grande expectativa criada pelo aspecto sensacional da publicação da notícia, pelo site do americano Glenn Greenwald, e depois as evidências que vieram seguindo essa divulgação. Eu acho que o caso realmente merece a insistência com que o Sérgio Moro falou, né, no seu depoimento a respeito da posição do especialista em direito de corrupção Matthew Stephenson, da Universidade de Harvard e assessor da Suprema Corte Americana, que primeiro escreveu em seu site Global Corruption um artigo chamado O Incrível Escândalo do Encolhimento, registrando o impacto que teve ao saber, né, que o Moro e o Dallagnol tinham trocado mensagens ditas pouco republicanas. E depois, diante dos fatos todos, da constatação de como funciona o sistema penal brasileiro, o especialista voltou com um artigo diferente, dizendo o incrível escândalo que encolheu. Aí o encolhimento seria do juiz Sérgio Moro e da Lava Jato. O incrível escândalo que encolheu é em relação à denúncia, né, à delação do Intercept Brasil. No destaque do artigo de Stephenson está escrito o seguinte: o escândalo é menos escandaloso do que o site Intercept relatou. Isso se refletiu no seguinte comportamento que eu quero resumir lá na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu convivi no Senado com Rames Tebet, o pai de Simone Tebet, que presidiu a sessão. Rames Tebet era um ilustre senador do Mato Grosso, do MDB, né, de Ulisses Guimarães. E Simone Tebet mantém e até eu acho que aprofunda a tradição de cordialidade, firmeza e direção correta do pai. A direção dela, até o momento em que faço esse comentário, é simplesmente correta, para dizer o mínimo. Dentro desse clima correto, o que se percebe é o seguinte: há uma tentativa da esquerda, que é menos numerosa, da oposição e de alguns representantes dos vários dispositivos do Código Penal e que não respondem por eles porque têm foro privilegiado, gostariam que fosse. Na verdade, há claramente aquela euforia inicial a qual se referiu o ministro Barroso foi bastante reduzida. Em primeiro lugar, porque o caso específico da imparcialidade do Moro, que é posto em questão por causa das relações dele com o Dallagnol e os procuradores, se dissolve, em primeiro, com as práticas no foro brasileiro. Em segundo lugar, com o fato de que não há juiz no Brasil, muito embora nem todos deponham nesse sentido, que ache que isso é uma coisa fora do normal, fora da lei, que não tenha feito. Lá de cama,
depois de um acidente que a impediu de fazer uma escalada lá no Himalaia, a juíza Denise Frossard, que condenou 14 chefões do jogo do bicho no Rio no século passado e se tornou uma espécie de símbolo do combate à corrupção, me disse pessoalmente pelo telefone, depois de ter distribuído no Facebook uma mensagem bastante dura sobre isso, que essa prática de comunicação entre promotor e juiz foi muito levada adiante por ela mesma, nos seus casos todos de combate à corrupção, por um motivo simples. Ela acha, e nisso ela concorda com o professor Modesto Carvalhosa e com Carlos Veloso, que o procurador, né, o promotor, o Ministério Público, não é apenas uma parte no processo penal, é também o representante do Estado e, mais ainda, da sociedade. Então, muitas vezes, os promotores pedem a absolução de um réu, ao contrário dos advogados de defesa, que estão sempre em defesa do réu e, portanto, pedem a sua absolvição. Eles não pedem apenas a acusação. A juíza Frossard, que ganhou fama nacional nesse combate ao jogo do bicho no Rio, que era uma coisa muito complicada. Vocês lembram da história do bicho do delegado, né? Lembra uma brincadeira. Assim, ela disse que promotor de justiça tem nome e sobrenome. É promotor, mas é de justiça, não é apenas de acusação. E conta que ela mesma recebia procuradores e promotores no seu gabinete e dizia: então, doutor, veio pedir aqui um despacho auricular de uma condenação, e também fazia isso com os advogados de defesa. O senhor veio procurar um despacho auricular de absolvição, né? Pois bem, no caso, o Moro até já falou que tinha também esse tipo de contato com a defesa, mas não apareceu no site Intercept Brasil, porque uma das fragilidades da denúncia é que ele é muito dirigido apenas a um lado. Por exemplo, eu já falei aqui, não tem ninguém da Polícia Federal. Por exemplo, não tem nenhum desses contatos com advogado de defesa. E outra coisa, a juíza Frossard usa um termo muito comum na medicina, que é o placebo, aquele remédio que não serve para nada. Ela disse que essas mensagens não servem para nada, são placebos, né? Agora, o que eu acho que é mais favorável a Moro nessa história toda, e realmente ficou meio sem jeito, meio perdido, né, na divulgação, e agora está ganhando um pouco mais de equilíbrio, é que há muitas coincidências. Há spoilers que eu citei no artigo meu, O Ovo da Serpente, que está circulando no meu blog, e também no meu comentário na Rádio Eldorado, hoje cedo, do Gilmar Mendes, que em dezembro do ano passado pediu vista desse recurso que a defesa do Lula está fazendo contra a parcialidade do Moro e devolveu para julgamento um dia depois da divulgação do Intercept Brasil. Ou seja, é coincidência demais, né? Coincidência demais para a gente acreditar que é coincidência. Eu já lembrei, inclusive, aqui também o caso específico do Lula, que na entrevista para o Florestan Fernandes, do ABC, do El País, e para a moça da Folha, a Mônica Bergamo, da colunista social da Folha, falou na sua obsessão em desestruturar o Moro. Tudo indica que isso aí é fruto dessa obsessão, né? Olha, além do mais, apareceu uma notícia ontem sobre o Fernando Henrique, os tucanos, que é uma tentativa de comprometer o Moro com aquela história de que ele é tucano. Só que os jornais estão divulgando hoje que a Polícia Federal tem elemento de prova de que um hacker tentou se passar pelo ministro da Justiça, Sérgio Moro, e mandou mensagens para terceiros em nome do ex-juiz. Se é possível fazer isso, se a polícia está investigando isso, então a autenticidade desse material todo fica posta também em questão. Aliás, até agora, essa história de ficar publicando em doses é uma história clara de que há uma tentativa sensacionalista de, primeiro, tentar soltar o Lula nesse
julgamento que afinal foi marcado na segunda turma do Supremo para o dia 25 de junho, e o segundo, desestruturar completamente o Moro. Antes de terminar, eu quero falar que existe no Brasil um grande empenho para tratar empreiteiros corruptos como se fossem grandes empregadores que precisam ser protegidos da justiça. E isso ajuda a combater a Lava Jato. A Lava Jato, segundo disse o Jacques Wagner, do PT, nessa sessão, de forma vergonhosa, a Lava Jato é responsável pela crise porque criou o desemprego na Odebrecht. A Odebrecht está recebendo, da Justiça Paulista, do primeiro nível, né, de um juiz de primeira instância, uma criminosa recuperação judicial de 100 bilhões, quase 100 bilhões, que é um absurdo, e que dessa recuperação estão fora os bancos públicos. Ou seja, o contribuinte não recebe de volta o dinheiro que eles tomaram emprestado e não pagaram, além de ter que pagar a conta do desemprego, né? Eu venho aqui, eu já cobrei hoje, tanto no meu Estadão Podcast, Estadão Notícias, quanto no jornal, que isso é uma vergonha, é uma ignomínia. Agora eu venho cobrar do Gustavo Montesano, novo presidente do BNDES, e do Paulo Guedes, ministro da Economia, que não deixem isso barato. O BNDES tem que cobrar, mesmo não tendo, notas promissórias, documentos dessa dívida, tem que cobrar essa dívida. É o fim da picada. A Folha vem com a notícia de que o novo presidente do BNDES quebrou 2 portões do seu condomínio. Isso aí já foi resolvido, ele pagou a multa. Eu quero é que ele evite que o Brasil continue quebrado, porque está na hora dele participar do Estado parar de ajudar os ladrões a tomar dinheiro do contribuinte. A Odebrecht tem de pagar aos bancos públicos, que são nossos. A Odebrecht acertou com os bancos privados para empurrar a conta para a viúva. A viúva somos nós. Pois então, direto ao assunto, em té, e só a verdade nos salvará.